A pista final. A grande mentira por trás da tragédia do Titanic. A prova definitiva. Junte-se à nossa comunidade e inscreva-se agora para explorar os segredos da Terra junto conosco. Você assistiu à parte 1. Você descobriu que a história do Titanic não é sobre um iceberg, mas sobre fraude, ganância e o plano de JP Morgan. Você se sentiu traído pela história oficial. E eu entendo. Agora prepare-se, porque o que você vai ver hoje não é uma teoria. É a prova definitiva de que o navio foi sacrificado. A história oficial enterrou os corpos no oceano, mas também enterrou as provas mais cruciais. E eu vou desenterrar a pista final que amarra tudo. Eu nunca vou me esquecer daquela vez que passei meses em um mistério complexo na minha carreira, até que encontrei um único documento crucial que fez tudo explodir em clareza. Naquele momento, a raiva por ter sido enganado por tanto tempo foi substituída pelo poder de saber a verdade. Essa clareza é o que o encobrimento Titanic escondeu. Hoje, vamos focar em como a elite do mundo fez o encobrimento e quem realmente se beneficiou. Você está pronto para ver a prova que os historiadores ignoram? A parte 1, desvendamos a fraude. Hoje, vamos à prova definitiva. A tese que sustentamos aqui é polêmica, mas é uma crença forte. O aço quebradiço Titanic, a fragilidade do material, e o inquérito Titanic, a fragilidade da justiça, não foram acidentes. Foram a série de ações coordenadas e frias de pessoas poderosas após o naufrágio para manipular a opinião pública, blindar a White Star Line e garantir que os segredos, a troca, o fogo e o plano de JP Morgan morressem com as vítimas. Nos próximos minutos vamos analisar as evidências que provam isso. O silêncio e a demissão do radiotelegrafista do SS Californian, o bode expiatório perfeito. A inegável prova fotográfica da troca dos navios, como o sistema comprou e manipulou depoimentos no inquérito Titanic. A revelação científica do aço quebradiço Titanic, quem lucrou de verdade com a catástrofe, e como a história foi romantizada para ser um bote salva-vidas da mentira. Garanto que a verdade do aço quebradiço Titanic e do inquérito Titanic vai te chocar mais do que o iceberg, te dando a recompensa rápida de saber o que de fato aconteceu. Se você sair deste vídeo com mais perguntas do que respostas, algo deu errado, e eu farei ajustes. Mas garanto que tudo fará sentido. Deixe seu like e vamos para a prova final, porque a sua mente merece a verdade. Meu amigo, se a tragédia do Titanic foi um evento orquestrado, o primeiro movimento dos poderosos não seria o socorro imediato, mas sim o silêncio absoluto. E o primeiro a pagar o preço pela verdade, ou melhor, pelo risco de revelá-la, foi sempre o elo mais fraco da cadeia. Estamos falando do que aconteceu com os tripulantes que estavam nos navios mais próximos, aqueles que, de repente, desapareceram do mapa ou tiveram suas carreiras sumariamente destruídas. Esse movimento frio e calculista de controle de danos é o primeiro sinal claro e gritante de um encobrimento Titanic. Pense no desespero de um ambiente de crise, onde a culpa precisa ser nomeada, mas esse nome jamais pode ser o do chefe ou o da corporação. É uma manobra universal de poder. É a mesma analogia que você vive no ambiente de trabalho ou em qualquer grupo social. O dedo apontado sempre mira o funcionário de baixo, o bode expiatório perfeito, enquanto os verdadeiros arquitetos do desastre, os donos do dinheiro, saem ilesos e continuam a jogar seu xadrez de poder nas alturas. Na história do Titanic, esse dedo foi apontado diretamente para o capitão Stanley Lord, do SS Californian, mas, de forma mais sutil e talvez mais eficaz, ele atingiu os radiotelegrafistas. Afinal, eles eram os detentores da informação crucial. Quem estava falando com quem e quando o socorro foi ignorado. O capitão Lord foi sumariamente condenado pela opinião pública e teve sua vida profissional e pessoal destruída. Mas o que aconteceu com os telegrafistas do SS Californian e de outros navios que poderiam ter interceptado os avisos ou visto os foguetes? Aqueles que poderiam ter testemunhado o exato momento em que o Titanic, fosse ele o original ou o Olympic disfarçado, afundou? A White Star Line e seus associados tinham um interesse vital em silenciar essas vozes. Não se tratava de uma punição simples por falha de serviço. Tratava-se de uma tática de guerra de informação.
A demissão imediata, o desaparecimento ou o rápido realocamento desses homens para o meio do nada era a maneira mais eficaz de garantir que a narrativa oficial se mantivesse intacta, focada no erro humano, ou seja, o iceberg e a velocidade, e nunca na negligência corporativa, ou pior, no golpe de seguro que estaria por trás da tragédia. Essa manobra de desvio de foco e de eliminação de testemunhas-chave é a primeira grande prova definitiva de que a verdade estava sendo gerenciada desde as primeiras horas da tragédia. A narrativa oficial insistiu, com veemência, que o desastre era inevitável, um encontro infeliz com a força da natureza, e não uma cadeia de decisões gananciosas e cruéis. O foco em culpar o iceberg e o telegrafista do próprio Titanic, que morreu como herói, uma morte conveniente para o mito, serviu como uma cortina de fumaça perfeita para proteger os interesses da White Star Line, que, lembre-se, estava sob o controle de poderosos financistas que tinham muito a perder. Para que a teoria da conspiração da troca de navios, por exemplo, não ganhasse força, era preciso eliminar as testemunhas que sabiam dos horários de comunicação, da real posição dos navios e de quais avisos foram trocados e ignorados. O mentor aqui te dá o ensinamento prático. No jogo da vida e do poder, a verdade é sempre a primeira vítima. E quem não tem poder é sempre o primeiro a ser silenciado. Para se proteger do papel de bode expiatório, você deve sempre documentar suas comunicações e seus passos. Não confie na palavra, confie no registro. Se você vê uma injustiça sistêmica acontecendo, não seja o radiotelegrafista solitário que pode ser silenciado. Organize-se, crie redes de apoio e tenha sua própria prova definitiva. O silêncio imediato imposto após o desastre do Titanic foi o martelo que selou a mentira. No entanto, por mais que tentassem apagar as pistas com o silêncio, o medo e as demissões sumárias, nem todos os vestígios da verdade puderam ser eliminados. O mundo da época estava começando a documentar as coisas com uma nova tecnologia que, ironicamente, se voltaria contra a mentira oficial, a fotografia. O olho de uma câmera não mente, meu amigo, e é nas pequenas inconsistências visuais, nas marcas de dano, nas janelas desalinhadas, que encontramos a prova definitiva da troca de navios, o segundo grande encobrimento Titanic, que vamos desmantelar agora. A luz da verdade sempre encontra uma fresta. Se o silêncio e o medo foram as primeiras ferramentas do encobrimento Titanic, a prova que vamos analisar agora é o contra-ataque da verdade. A fria e implacável evidência fotográfica. A White Star Line podia silenciar telegrafistas do SS Californian e comprar o destino de capitães, mas não podia apagar os pequenos detalhes estruturais que diferenciam dois navios, mesmo que gêmeos. Estamos falando da prova definitiva de que o navio que afundou não era o Titanic original, mas sim o seu irmão mais velho e já avariado, o navio Olympic, em um golpe de seguro de proporções históricas. Pense na frustração que te consome quando você compra um produto de marca esperando a perfeição e a segurança, mas recebe uma falsificação grosseira. Você olha para a embalagem, a logo é idêntica, mas pequenos detalhes visuais e de acabamento gritam que você foi enganado, que aquele não é o original. Sabe quando você tem certeza de que não é o legítimo? É exatamente a mesma sensação que temos ao analisar as fotos pré-viagem do que a companhia chamava de Titanic e compará-las com o seu irmão, o Olympic. As inconsistências são gritantes. Os pesquisadores, com um olhar de águia, apontam para janelas desalinhadas no convés B, especificamente no lado de bombordo. O Olympic tinha essas janelas dispostas de forma irregular devido a modificações feitas após seu acidente com o navio de guerra HMS Rock. O Titanic, que supostamente deveria ser novo, também apresentava essas irregularidades. E não para por aí. Há depoimentos e registros que sugerem que a pressa para trocar as identidades era tanta que alguns detalhes estruturais foram simplesmente ignorados ou mascarados às pressas. Alguns teóricos sugerem que o nome Olympic foi raspado e o Titanic pintado por cima, deixando traços visíveis em fotos de alta resolução. Um navio novo, com o aço quebradiço Titanic impecável, jamais teria esses vestígios.
Lembre-se, meu amigo, o objetivo não era apenas afundar um navio. Era afundar o navio Olympic velho para reivindicar o dinheiro do seguro do navio novo. E para que a fraude funcionasse, a semelhança tinha que ser convincente, mas a pressa deixou suas digitais visuais. Essa é a beleza da prova definitiva fotográfica. Ela não depende de depoimentos que podem ser comprados ou de documentos que podem ser forjados no inquérito Titanic, sobre o qual falaremos em seguida. Ela depende da física, da luz e do ângulo. O fato de o Titanic ter sido apressadamente concluído e colocado em serviço logo após o Olympic ter sofrido graves danos reforça a teoria da conspiração da troca. Era mais fácil e rápido trocar nomes do que consertar as avarias estruturais do navio Olympic. A ganância sempre escolhe o caminho mais curto e desonesto, mesmo que custe vidas. A lição que tiramos disso para a vida, meu caro, é que as maiores mentiras são sempre sustentadas por detalhes pequenos e desapercebidos. O mentor aqui te diz: não confie apenas na embalagem reluzente, na promessa bombástica do título. Olhe para a letra miúda, inspecione a estrutura, procure as falhas no acabamento. Onde você vê uma inconsistência visual, há quase sempre um encobrimento Titanic em curso, seja em um negócio, um relacionamento ou uma narrativa histórica. Se algo cheira a falsificação, é porque provavelmente é. A sua prova definitiva está nos detalhes que a maioria ignora. No entanto, a fotografia, por mais convincente que seja, ainda pode ser descartada pela narrativa oficial como erros de ângulo ou sombras. Para que o encobrimento Titanic fosse totalmente eficaz, a White Star Line precisava de um veredicto oficial que confirmasse a versão do iceberg e da fatalidade. E é exatamente isso que aconteceu nos inquéritos britânico e americano, onde o poder do dinheiro se manifestou de uma forma ainda mais nefasta, comprando o silêncio, distorcendo depoimentos e garantindo que a verdade do aço quebradiço Titanic e da troca jamais viesse à tona. O próximo passo é desvendar como a justiça foi vendida. Se a fotografia nos deu a prova definitiva de que a White Star Line pode ter vendido uma falsificação, o próximo passo do encobrimento Titanic foi garantir que essa prova jamais fosse reconhecida em um tribunal. Entramos agora no sombrio salão dos inquéritos oficiais, o britânico e o americano, onde o poder do dinheiro se manifestou não em forma de propina direta, mas de pressão e manipulação psicológica. O que nos foi vendido como uma busca pela verdade foi, na verdade, uma operação de relações públicas legalmente sancionada, um esforço colossal para proteger a narrativa do acidente inevitável. Pense nos inquéritos como um grande teatro montado para proteger a estrutura corporativa. Sabe aquela experiência frustrante de tentar provar um ponto em uma situação burocrática ou legal e sentir que sua voz está sendo silenciada por advogados caríssimos, pela força da impunidade e pela dependência financeira? É como bater contra um muro invisível de poder. Os depoimentos cruciais que apontavam para a negligência corporativa, os avisos sobre o gelo ignorados pelo SS California, os relatos de tripulantes sobre o incêndio no porão e, principalmente, as inconsistências sobre a identidade do navio, foram minimizados, descartados ou, pior, ajustados para caber na narrativa conveniente do acidente inevitável. O mentor aqui te alerta, meu amigo. Um inquérito Titanic nunca é projetado primariamente para punir quem tem poder. Ele é projetado para proteger o sistema que permite que esse poder exista e o dinheiro flua sem obstáculos. O objetivo principal era desviar o foco da ganância da White Star Line, a pressa de navegar e a falta de botes salva-vidas, e, especialmente, proteger a identidade e os interesses dos grandes investidores por trás da operação de seguro. Os depoimentos de tripulantes que sobreviveram, muitos deles homens simples, intimidados e dependentes da companhia para seu futuro profissional, foram habilmente guiados por advogados pagos com fortunas. Eles sabiam que se falassem abertamente sobre o fogo ou sobre a possibilidade da troca do navio, estariam assinando sua sentença de ostracismo e miséria. O caso do fogo, que fragilizou o aço quebradiço Titanic, é o mais gritante exemplo de omissão. Vários tripulantes tentaram falar sobre o incêndio que ardeu por semanas no porão de carvão,
mas suas falas foram classificadas como irrelevantes ou secundárias pelos presidentes dos inquéritos, que focaram quase que exclusivamente na velocidade do navio. A verdade sobre a fragilidade do aço, que seria a real prova definitiva da negligência, foi enterrada sob toneladas de depoimentos focados no infortúnio. O dinheiro dos grandes financistas garantiu que as perguntas certas não fossem feitas e que as respostas desconfortáveis fossem rapidamente interrompidas e desqualificadas. A história que foi contada não podia ter heróis e vilões na mesma página, apenas a tristeza de uma tragédia. Você pode aplicar esse ensinamento na sua vida hoje. Para quebrar o muro da impunidade e da manipulação, você não precisa de mais força emocional, mas de estratégia e foco. Ação prática. Se você precisa provar algo contra uma grande corporação ou um sistema burocrático, não confie apenas no depoimento emocionado. Use o conhecimento, a lógica fria, e entenda o que o seu oponente está tentando desesperadamente proteger. O seu conhecimento sobre a fragilidade do aço, o problema estrutural, vale mais do que o seu depoimento sobre a emoção daquela noite. E quem se salva desse tipo de manipulação é quem tem a visão para ver o jogo inteiro e sabe que a verdade é um ativo. A verdade é que o inquérito Titanic serviu para santificar a mentira. Ele transformou a negligência, o descarte do SS Californian e, possivelmente, a fraude em uma fatalidade romântica e inevitável. Ele inocentou a White Star Line de responsabilidade financeira esmagadora e desviou a atenção do fato de que o navio poderia ter sido o Olympic avariado. O encobrimento Titanic foi completo. Silenciaram as testemunhas vivas, ignoraram as provas fotográficas e escreveram o veredicto antes mesmo de ouvirem a maioria das histórias. A justiça estava a serviço da narrativa. Mas há uma prova que a White Star Line e seus advogados jamais puderam manipular: a própria física. O próximo passo dessa jornada de revelação nos levará ao fundo do mar, onde a verdadeira composição do metal revela o quão deliberada foi a falha. O navio não rasgou no impacto com o iceberg, meu amigo. Ele se estilhaçou, e a razão para isso está numa única palavra: enxofre. Meu amigo, depois de desvendarmos o silêncio comprado no inquérito Titanic e a farsa da troca de navios, chegamos ao ponto onde a ciência e a ganância se encontram de forma letal. Esta é a prova definitiva que enterra de vez a narrativa da fatalidade e nos mostra que o naufrágio foi, em grande parte, uma falha de material proposital e evitável. Falo da composição química do próprio metal que formava o casco. O famoso aço quebradiço Titanic. O senso comum diz que o iceberg rasgou o navio. A verdade, revelada pela análise das amostras de aço recuperadas do fundo do oceano décadas depois, é muito mais assustadora. O navio não rasgou, ele se estilhaçou como vidro. E por que isso aconteceu? A resposta está na composição química da chapa. Um teor perigosamente alto de enxofre e uma quantidade inadequada de manganês. O enxofre, meu caro, é o inimigo mortal do aço, especialmente em temperaturas abaixo de zero, tornando o material extremamente quebradiço, ou, em termos técnicos, suscetível à fratura frágil quando exposto ao frio extremo. O Oceano Ártico, naquela noite fatídica, agiu como um freezer gigante, transformando a blindagem do Titanic em algo mais parecido com porcelana no ponto de impacto. Essa é a analogia mais clara do custo da ganância. Pense na sua própria vida, na sua carreira ou no seu projeto mais ambicioso. Você já tentou construir algo, uma casa, um projeto de vida, uma empresa, usando o material mais barato e de baixa qualidade apenas para economizar um dinheiro extra no início? O choque de ver algo que parecia forte desmoronar com uma facilidade assustadora no primeiro teste de estresse real é o mesmo que atingiu o Titanic. A White Star Line, ao buscar maximizar o lucro na construção, um reflexo da pressa e da necessidade de lançar o navio o quanto antes, talvez por causa do plano de fraude envolvendo o navio Olympic, economizou centavos por tonelada no aço. E esse custo microscópico se transformou na causa primária da perda de milhares de vidas. O mentor aqui te dá o ensinamento prático. No jogo da vida,
A qualidade da sua estrutura interna é mais importante do que a aparência externa, a embalagem. Não construa seu sucesso sobre o aço quebradiço Titanic da dívida, da falta de ética ou da má saúde. Ação prática. Em vez de buscar a solução mais barata e rápida, invista em materiais de qualidade. Se seu projeto é de vida, invista em conhecimento profundo e em bons hábitos, lendo obras como Princípios, de Ray Dalio, para garantir que sua tomada de decisão seja resistente ao estresse. Se você busca sucesso financeiro, invista em empresas com balanços sólidos e éticos, que não usam aço quebradiço em suas fundações. A durabilidade vence a velocidade. Essa falha estrutural, meu amigo, é o que conecta todos os segredos Titanic. A fragilidade inerente do aço, somada ao calor do incêndio escondido no porão, o tópico 3, formou a combinação letal. O fogo amoleceu o aço e o frio o estilhaçou no ponto exato do impacto, garantindo que o encobrimento Titanic tivesse uma justificativa natural e irrefutável no iceberg. É a prova definitiva de que a tragédia foi totalmente evitável, resultado de uma cadeia de decisões humanas onde o lucro sempre venceu a segurança e a responsabilidade. O navio não foi vítima de uma fatalidade, mas de um erro de cálculo que tinha a cara da economia e do desinteresse pela vida dos passageiros. Ainda há outro elemento crucial que não podemos ignorar: a negligência. O fato de o inquérito Titanic ter ignorado a composição do aço e focado em culpar o capitão por excesso de velocidade demonstra a força do poder para direcionar a culpa. Eles preferiram uma narrativa sobre um homem arrogante a uma narrativa sobre um sistema corrupto que usava materiais inferiores. E falando em poder, quem se beneficiou dessa cadeia de erros e de mentiras? Se o aço quebradiço Titanic garantiu o naufrágio rápido e o inquérito Titanic garantiu o veredicto de inocência para a corporação, o último ponto a ser analisado é o mais cínico de todos: o lucro. Não falo apenas do dinheiro do seguro do navio Olympic. Falo do benefício político e financeiro que a tragédia gerou para os verdadeiros mestres do jogo, aqueles que estavam interessados em eliminar a oposição ao controle monetário. Meu amigo, se a ciência nos deu a prova definitiva de que o aço quebradiço Titanic foi um fator decisivo, e o inquérito Titanic nos mostrou o poder do encobrimento Titanic, agora chegamos à pergunta que encerra o cinismo. Quem realmente se beneficiou dessa catástrofe? No jogo do poder, as tragédias são, frequentemente, apenas oportunidades de negócio e consolidação de influência para os mestres do xadrez global. Pense na dura realidade que permeia toda a crise. Sempre haverá quem perde tudo: o passageiro da terceira classe, o imigrante, o tripulante silenciado do SS Californian e quem lucra secretamente e emerge ainda mais poderoso. A teoria da conspiração do Titanic não se sustenta apenas na fraude do seguro. A troca do navio avariado, talvez o Olympic pelo novo, que por si só já renderia milhões ao White Star Line e seus investidores. O lucro real era político e estratégico, algo muito maior do que qualquer apólice de seguro. O navio afundou, e com ele afundaram 3 dos mais influentes e vocais opositores à criação do Federal Reserve nos Estados Unidos: John Jacob Astor IV, Benjamin Guggenheim e Isidor Straus. A coincidência é gritante demais para ser ignorada, meu caro. A presença desses homens era um obstáculo colossal para os planos de centralização de poder monetário da elite financeira. A sua morte súbita, dramática e publicamente lamentada removeu a principal resistência. Lembre-se, o homem por trás de tudo, o financista que controlava a White Star Line, cancelou sua viagem na última hora de forma conveniente. O que é mais valioso para um magnata? Milhões de dólares de seguro ou a aprovação de uma lei que lhe dá o controle sobre toda a riqueza de uma nação? A resposta é óbvia e está na geopolítica. Essa é a analogia mais cruel com a sua vida, meu amigo. Você já sentiu que o seu sofrimento, a sua perda, seja ela financeira, emocional ou profissional, foi apenas um degrau, um custo operacional para o sucesso e o lucro de outra pessoa ou corporação? Quando grandes crises financeiras ou políticas atingem, a terceira classe é sempre quem paga o pato. Enquanto a elite usa o caos para comprar ativos baratos,
aprovar leis impopulares e consolidar o poder. É a prova definitiva de que, para os poderosos, a vida é uma moeda de troca. Para se defender, você precisa parar de se ver como vítima e começar a enxergar como estrategista. O mentor aqui te ensina a ver o tabuleiro, e não apenas a peça que se move. Ação prática. Estude as consequências de grandes eventos históricos, como a tragédia do Titanic, sob a ótica de quem se beneficiou no longo prazo. Isso te dá uma vantagem preditiva. Não gaste tempo discutindo os sintomas da crise. Foque em quem está comprando o que durante o pânico. O cenário político-financeiro pós-naufrágio mudou de forma irrevogável, e a ausência dos opositores no Congresso acelerou a criação do Fed. A tragédia do Titanic foi o pretexto perfeito, a cortina de fumaça ideal. O desastre, atribuído ao iceberg e à fatalidade, serviu para camuflar um golpe duplo. O lucro do seguro pela eliminação do navio problemático e o lucro político-financeiro pela eliminação da oposição. O encobrimento Titanic não foi apenas para esconder a troca ou o aço quebradiço Titanic. Ele foi, sobretudo, para esconder o motivo real. Eles precisavam de um grande espetáculo para desviar o olhar do jogo de poder que estava sendo jogado. Mas, meu amigo, o ciclo de mentiras não parou por aí. Depois de silenciar os tripulantes, manipular os inquéritos e colher os frutos do poder, a elite tinha um último trabalho a fazer: reescrever a história. Eles tinham que transformar essa cruel teoria da conspiração em um conto de fadas trágico, um romance épico com violinos e heroísmo. Eles tinham que garantir que a prova definitiva do cinismo fosse enterrada sob a beleza da ficção. Depois de passarmos pelo ciclo completo da ganância, da fraude, da troca de navios ao lucro político, resta apenas o último e mais bem-sucedido movimento de todos: o encobrimento Titanic, que transformou a verdade em ficção. Falo da maneira como a história oficial foi escrita, um conto de fadas trágico, com violinos e heróis, projetado para ser o bote salva-vidas da mentira. Pense na narrativa que domina a cultura pop: a bravura do capitão, o romance proibido de Jack e Rose, a nobreza dos ricos que morrem para salvar os mais fracos e a fatalidade de um iceberg gigantesco. Essa é a versão que a mídia, a literatura, desde 1912, e principalmente o cinema, nos venderam e nos fizeram amar. Mas por que essa versão, meu caro? Porque ela é emocionalmente conveniente e desvia o olhar da frieza dos fatos. Ela transforma um caso de negligência, fraude e um sistema que usou aço quebradiço Titanic em nome do lucro em uma tragédia romântica, onde não há culpados, apenas o destino. Sabe aquela experiência de tentar contar uma versão verdadeira, complexa e feia de um evento para alguém? Mas a pessoa te interrompe e diz: "Ah, mas eu prefiro acreditar na versão mais bonita." É exatamente isso que aconteceu com o Titanic. A dificuldade em aceitar a feiura da verdade, a manipulação dos inquéritos Titanic, a covardia do SS Californian, a eliminação estratégica de opositores faz com que as massas prefiram a narrativa da fatalidade. A indústria da cultura transformou a prova definitiva da corrupção em um blockbuster de Hollywood, garantindo que a teoria da conspiração fosse relegada ao status de mera especulação. O mentor aqui te alerta sobre o perigo da narrativa romântica. O romance te distrai. Enquanto seus olhos estão marejados pela emoção da ficção, você não está examinando os fatos concretos. A demissão dos telegrafistas, o teor de enxofre no aço, ou a diferença brutal de sobrevivência entre as classes. Essa romantização é a prova definitiva de que a história que conhecemos é, na verdade, uma narrativa de relações públicas, um conto criado para proteger os verdadeiros responsáveis e manter o mito da invencibilidade corporativa e de que o sistema é justo. O grande sucesso do encobrimento Titanic não foi silenciar a verdade, foi torná-la chata e impopular. Quando a teoria da conspiração ressurge, a primeira reação do público, já doutrinado pela emoção, é o deboche. Ah, lá vem de novo a história do Olympic. Essa é a última e mais eficaz arma do poder: fazer você duvidar do seu próprio instinto e preferir a mentira confortável à verdade que exige ação e coragem.
O bote salva-vidas da mentira nos salvou de encarar a verdade sobre a nossa própria fragilidade e a maldade do sistema. Mas essa jornada de revelação te deu a chave. Você agora sabe que a mentira definitiva não foi o que afundou o navio, mas o que foi feito para enterrar a verdade por mais de um século. Você tem o conhecimento para distinguir entre o espetáculo e a realidade. Chegamos ao fim da nossa jornada de segredos Titanic. Você desvendou a fraude, a negligência, a covardia, a manipulação política e agora a romantização da história. A pergunta final que fica, e que define se essa jornada valeu a pena para a sua vida, é: tendo visto a verdade nua e crua, você vai continuar aceitando as narrativas cômodas que te aprisionam? Ou vai se levantar e exigir a verdade que te liberta? Chegamos ao fim da nossa jornada completa. O que começou como uma simples teoria da conspiração revelou-se uma cadeia de provas definitivas implacáveis. A fraude da troca de navios, a eliminação de opositores no jogo de poder, o silêncio comprado no inquérito Titanic, a covardia do SS Californian e, por fim, a condenação silenciosa do navio pelo seu próprio aço quebradiço Titanic. O Titanic, meu amigo, foi o ápice da arrogância, da negligência e da manipulação fria da elite. Essa sensação de traição não é só histórica, ela é pessoal e deve te mover. Mas a grande mensagem que tiramos disso não é a tristeza, e sim o aviso. O Titanic não é só história, é um farol de alerta para a sua vida hoje. Quando a promessa é boa demais para ser verdade. Um navio inafundável, um político perfeito, uma empresa infalível ou um plano de enriquecimento fácil. É exatamente aí que você deve parar e procurar o fogo escondido, a rachadura na fundação e os botes salva-vidas vazios. Não confie cegamente. Use esse conhecimento do encobrimento Titanic para questionar tudo e construir sua própria prova definitiva de segurança. Agora que você viu a verdade, eu te pergunto, se a elite conseguiu esconder por mais de um século a fragilidade do aço quebradiço Titanic e a verdade sobre o inquérito Titanic, o que eles estão escondendo de você hoje? Qual promessa na sua vida vai se revelar um navio inafundável com rachaduras? Deixe nos comentários qual dos segredos te deu a maior prova definitiva de que a história oficial é uma mentira. Eu quero saber a sua opinião. Se você se sentiu ultrajado com o que descobrimos hoje e viu como a história oficial te enganou, deixe seu like, compartilhe este vídeo com quem precisa acordar e ajude a desenterrar essa verdade que a elite tentou enterrar. Inscreva-se no canal e ative o sino para nunca mais ser enganado pelas narrativas convenientes do poder.